Ao programa Bíblia no meu dia a dia, que bom estar com você, na sua companhia, mas na companhia do Senhor. Porque quando nós paramos diante da presença do nosso amado Deus para escutar a voz dele na palavra, ele se faz presente, ele está conosco. E hoje nós vamos concluir a primeira carta de São João. Nós retomamos depois do Apocalipse a primeira carta de São João e hoje nós vamos concluí-la. Supliquemos o dom do Espírito Santo para que ele nos conduza no estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico da primeira carta de São João e hoje nós vamos concluir essa primeira carta que nós retomamos depois do estudo do Apocalipse. Então pega a sua Bíblia, também o seu caderno para anotar o texto de hoje. 1 João, capítulo 5, versículos do 13 até o 21. 1 João, capítulo 5, versículos do 13 até o 21. Vamos ler o texto, meditá-lo e colher aquilo que Deus tem para falar conosco hoje. Eu vos escrevo estas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. E esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore, e Deus dará vida ao irmão. Isto se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve orar. Toda injustiça é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que é gerado de Deus não peca. Ao contrário, aquele que foi gerado de Deus, ele o guarda, e o maligno não pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro quando estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. João, ele vai concluir, né, em grande estilo essa primeira carta que nós reestudamos. Então, é importante a gente ver algumas realidades que ele vai apresentar aqui. Eu vos escrevo estas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Aqui está um critério de salvação. Crer no nome do Filho de Deus. Mas não é crer no nome do Filho de Deus, crer em Jesus e pronto, e acabou. Não. A minha fé vai interferir na minha vida. Se eu creio no nome do Filho de Deus, se eu creio que ele veio para nos libertar de todo o pecado, eu tenho que renunciar ao pecado. Se ele veio para destruir as obras do diabo, eu não posso ter aliança com as obras do diabo. Se ele veio para iluminar, dissipar as trevas, eu não posso estar em trevas. E aí aderir todo o ensinamento que Jesus trouxe. Isso é crer no nome do Filho de Deus. Isso é estar inserido em Jesus Cristo. Isso é ter comunhão com Ele. E essa comunhão, vai dizer São João, nos garante a vida eterna. Nós temos a vida eterna. E essa vida eterna já começada aqui, ainda não em plenitude, mas as escolhas, os passos que nós damos, nós experimentamos essa vida eterna. Veja só, versículo 14. E esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Aqui eu preciso fazer uma pergunta para mim e para você. Eu estou disposto a submeter-me à vontade de Deus? João vai dizer que Ele nos ouve, Ele nos dá aquilo que é a vontade dEle. Quantas vezes nós pedimos alguma coisa e não recebemos ali de imediato, ou demora um tempo, ou a gente até recebe um não de Deus mesmo, porque aquilo não está debaixo da vontade de Deus. Eu preciso confiar na onisciência de Deus. Eu preciso confiar no Deus que vê o início, o meio e o fim.
E muitas coisas que nós pedimos que não está na vontade de Deus, Ele não vai nos conceder exatamente porque Ele tem um propósito naquela realidade, muito maior do que nós conseguimos entender. E aqui está o segredo, entender, compreender. A vontade de Deus é o melhor para mim, ainda que essa vontade me custe, ainda que eu chore, ainda que eu sofra, mas é a vontade de Deus. E essa vontade de Deus, ela perpassa a minha existência. E eu preciso submeter-me à vontade de Deus. Versículo 16. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore, e Deus dará vida ao irmão. Isso se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve orar. Então, João está fazendo uma distinção, não é? Aqui, usando o grego, né, no original, ele vai distinguir um pecado que não conduz à morte, ou seja, ele não é mortal, ele não é contra um dos 10 mandamentos, e a pessoa não recebeu o aviso, né, ali na sua consciência, ou melhor, ela não recebeu o aviso e ela não fez aquilo que era contra os 10 mandamentos. Por quê? Que distingue um pecado mortal de um pecado venial? Uma matéria grave. A consciência avisada, o aviso da consciência, que aquilo que eu estou para fazer é grave e mesmo assim eu faço. Pronto, pecado mortal. Rompeu a caridade. Aquilo que não diz disso é um pecado leve, venial, que é um pecado, né? Mas ele não tem o poder de romper a caridade. Ele não tem o poder de gerar morte. Ele arrefece o amor a Deus. Por isso que a gente não pode também ficar aí brincando com o pecado mortal, porque ele vai esfriando o amor, vai nos colocando num estado de tibieza. Então João está dizendo, aquele que comete um pecado que não conduz à morte, nós devemos orar para que ele se encaminhe, para que ele se rompa com esse pecado. Agora, o pecado que conduz à morte, ele silencia, porque a misericórdia de Deus vai alcançar essa pessoa. Se ela é batizada, ela tem a virtude da fé e da esperança no coração ainda para atraí-la para Deus. Essa é a obra da misericórdia. Deus não quer perder ninguém. Versículo 17. Toda injustiça é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Então a injustiça é pecado. O que é a justiça? Dar ao outro aquilo que lhe é de direito. Dar a Deus aquilo que lhe é de direito. A minha vida, eu tenho que entregá-la a Deus. Então, existe um pecado que conduz à morte. Nós precisamos romper com o pecado mortal. Se no final da carta de São João, que nós estamos estudando hoje, a primeira, você sai com um propósito, eu não vou ficar em pecado mortal. Se eu cair em algum pecado mortal, eu vou buscar a confissão imediata, porque eu quero viver em estado de graça. Versículo 18, sabemos que todo aquele que é gerado de Deus não peca, não vai ficar no pecado. Se eu sou batizado, se eu sou conduzido pelo Espírito Santo, não vou ficar no pecado. Eu vou buscar o sacramento, romper com o pecado e viver na graça. Ao contrário, aquele que foi gerado de Deus, ele o guarda e o maligno não pode atingir. O pecado mortal é uma brecha para que o maligno atinja a vida daquele que se encontra nessa condição. Então, quando nós estamos em estado de graça, nós somos protegidos. O maligno não pode nos atingir, porque nós estamos na graça de Deus. Nós sabemos, versículo 19, que somos de Deus ao passo que o mundo inteiro está no poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro quando estamos em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A inteligência, o dom da inteligência, uma graça especial que nos faz romper com o mundo que jaz no maligno. São João está afirmando, o mundo jaz no maligno. Está sob o poder do maligno. Eu não posso estar. Eu não posso ter aliança com o pecado, eu não posso ter aliança com o mundo, eu não posso ter aliança com o demônio. A minha aliança é com Deus. E sendo a minha aliança com Deus, eu tenho que buscar essa comunhão com o nosso Senhor. Nós precisamos buscar essa comunhão com o Senhor, o verdadeiro, com Jesus Cristo, para nós experimentarmos a vida eterna. Deixa eu te dar uma notícia, essa vida aqui, ela é passageira, ela passa muito rápido. Se ela passa rápido, nós temos que trabalhar para cuidar da nossa salvação. Escolher seguir Jesus Cristo, escolher romper com o pecado, escolher aplicar a palavra na nossa vida, ser verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo, escolher o verdadeiro e não o mentiroso. O verdadeiro aqui está com maiúscula, né? Por quê?
Nós estamos no verdadeiro quando nós estamos em Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e Ele é a vida eterna. O que Deus tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração algum foi capaz de experimentar. Então, é preciso que nós tenhamos a coragem de dar um passo na conclusão dessa carta de São João. Versículo 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que o João está dizendo aqui? Só a Deus nós devemos adorar e amar sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou viver na graça, eu vou viver na presença, eu vou viver na fidelidade. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou viver todos os mandamentos. Então guardai-vos dos ídolos. Não tenha ídolos na sua vida. Não coloque ninguém, qualquer coisa no lugar de Deus. Deus em primeiro lugar. Deus acima de todas as coisas. Eu devo amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o segredo da santidade. Então, qual é a mensagem que nós podemos colher desse último estudo da primeira carta de São João? Versículo 20. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência, para conhecermos aquele que é o verdadeiro, com maiúscula. E nós estamos no verdadeiro, quando estamos em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aspas, né? Porque são palavras de São João. Agora, a decisão. Eu escolho o verdadeiro, a verdade, Jesus Cristo, e vou amá-lo acima de tudo e de todos, colocando-o em primeiro lugar na minha vida. Coloquei Deus em primeiro lugar, amo a Deus acima de todas as coisas, consequentemente, seguindo Jesus Cristo, o verdadeiro, eu vou experimentar a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, a eternidade nos espera. E a eternidade feliz ou infeliz depende da nossa escolha. E nós devemos escolher o verdadeiro. Nós devemos escolher Jesus Cristo. Vamos rezar? Senhor, nós agradecemos por essa primeira carta de João que nós retomamos. E nela nós vamos perceber como o Senhor nos ama. O Senhor é amor. O Senhor é esse Deus que tem para nós a vida eterna e nos aponta o caminho certo, o caminho da vitória, que é o seguimento do Senhor, que é amar o Senhor acima de todas as coisas, com todo entendimento, com toda a força, com toda a nossa intensidade, colocando em primeiro lugar e escolhendo a sua palavra, escolhendo a verdade, escolhendo o seguimento do Senhor. Essa é a minha escolha ao concluir essa primeira carta de João. Seguir o Senhor e ser-lhe fiel até o fim. Eu quero a vida eterna feliz do céu, aquela que o Senhor veio conquistar. A porta do céu se abriu para nós a partir do seu sacrifício, a partir da sua entrega, da sua paixão, morte e ressurreição. Obrigado, obrigado pelo céu que nos aguarda e obrigado por nos ensinar o caminho do céu, o caminho da verdade, o caminho da vida eterna. Hoje, Senhor Deus, eu declaro o meu amor a Ti e quero permanecer fiel até o fim, contando com a graça do Senhor, com a bênção do Senhor. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Esse é o nosso futuro, a vida eterna. E se a vida eterna é o nosso futuro, nós devemos levar muito a sério essa vida passageira aqui nesse mundo. A nossa vida precisa estar adequada ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, ao verdadeiro. E nós precisamos deixar que o nosso caminho seja iluminado pela palavra e pelo ensinamento de Jesus. Que Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.